Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, todos bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso primeiro programa de 2024, do lado dos meus sócios Brahim Bittar, Gustavo Fonseca e Eduardo Brasil, para tratar de um tema bastante interessante, que o advogado formado, recém-formado, em algum momento se pergunta qual o momento ideal para virar sócio, o que esse advogado, quais as características que ele precisa reunir para se tornar um sócio de um escritório de advocacia. E eu queria ver vocês, meus amigos. Primeiro aí, feliz ano novo, né, para todos. E eu acho que tem um passo a passo pro advogado poder virar sócio. Primeiro ele escreve e imprime o contrato social, assina e dá entrada no cartório. A partir daí ele é sócio e já pode começar a usar a alcunha e começar a fazer negócio. Só um parênteses, ele não leva o cartório Google, ele leva a OAB, nosso registro, por favor. O cartório da OAB. Há uma área dentro da OAB que é o cartório onde você registra. Que hoje, inclusive, é eletrônico. Mas faz sentido. Faz todo sentido. É uma possibilidade, claro. É uma proposição, porque basta ele estar num contrato social e ele é sócio. Exato. Acho que essa pergunta, talvez, como virar um sócio, em que momento se tornar um sócio, está conectada a outra. Como fazer isso dar certo. Exatamente. Acho que isso ajuda a entender. E tem uma outra reflexão aí, né? E longe de ser crítica, mas as gerações que vêm se formando agora e mais recentemente, cada vez mais tem menos paciência para esperar toda uma trilha de trabalho, uma produção, seja científica, técnica, enfim, de prática, para aguardar o momento de se tornar um sócio. Então, as gerações que começam a sair das universidades acham que agora, com 6 meses de trabalho, já contribuiu até para se aposentar, já poderia ser sócio. Então, é algo também que, nesse ponto de vista, já pode ser sócio no dia seguinte. É um caminho mais curto. Mas essa dúvida, ela surge, inclusive, dos meus alunos da graduação, que me perguntam no final da faculdade, olha, mas eu abro o meu próprio escritório ou ingresso no escritório de advocacia para iniciar meu caminho, já... E como é que funciona? E aí, o que vocês acham? Por exemplo, você, Gustavo, você tem uma perspectiva diferente, inclusive de todos nós, porque você fez esse caminho. Você, lá em 2008, abriu o seu próprio escritório, achou o momento, já está com um capital de clientes, já tem uma experiência na advocacia, e começou. E aí nós todos, que também somos seus sócios, entramos de formas diferentes. Cada um num momento, cada um com características distintas. Mas eu acho que a sua opinião seria primeira aqui nesse momento. Eu acho que a percepção aí ela é de cada um. Porque todos nós temos características diferentes. Se a pessoa tem um perfil mais empreendedor, não há nem o que pensar muito, né? Ela deve seguir um caminho e tentar a advocacia com o seu próprio escritório, começando dali, mas também sem prejuízo dele poder ingressar trabalhando com alguém, já com uma perspectiva de ingressar ali naquela sociedade, dependendo do tamanho, do perfil dos sócios que ali compõem. Por outro lado, se é uma pessoa com um perfil um pouco diferente, de repente mais técnico, de repente com outro tipo de estilo profissional, seja o mais ideal de entrar em um escritório, seja do porte pequeno, médio, grande, e aí da perspectiva dele para poder entrar, né? Eu só tenho receio disso ser ouvido como uma indicação, uma recomendação para abrir seu próprio negócio quem tem essa veia empreendedora. Porque o risco envolvido nisso é grande. Exato. Inclusive com uma frustração com a profissão em si, né? Claro, sem dúvida. A gente não está falando só de prejuízo financeiro. Você abrir um escritório porque tem a veia empreendedora é um alto risco. A probabilidade de dar errado é grande. Exato. Sim. Reputacional, né? Reputacional é grande. Então, você se frustrar com a carreira é grande. Então, eu talvez goste desse viés empreendedor. Eu tenho um perfil muito mais conservador. Eu já preferi advogar um tempo em outros escritórios, aprender um pouco mais sobre competências gerenciais, um pouco mais sobre administração, gestão, a própria liderança de outras pessoas, porque você também não consegue crescer na advocacia sozinho. Exato. Então, não basta você ser sócio, porque você está no contrato social. Você tem que ser sócio com outras pessoas. Exatamente. Com outros sócios e com outros associados. Habilidades diferentes, inclusive.
Até porque se você não tiver sócio, você não é sócio, você é dono. Na realidade, assim, na verdade nua e crua no dia a dia, você é dono. Exato. Eu acredito. Edu, você que já tem 65 anos de advocacia. Mais experiente aqui. Experiente, a estrada é árdua. Estou quase chegando, batendo passo a passo com o nosso amigo Jean Semei. Sempre essa. É sempre essa, é antiga. Tanta palavra para falar, que tá papada, tá cheia. É difícil, porque é muito trabalho, é muito peso na consciência. Não, brincadeiras à parte, eu acredito o seguinte. Primeiro, feliz 2024 para o nosso ouvinte aqui do Falatório FB. É um prazer estar aqui com esse projeto. Desde 2019, antes da pandemia, eu acho que foi o 3º podcast do Brasil da área jurídica, o 5º, a gente tem esse número. Então, é um projeto bem pioneiro aqui do escritório e que a gente faz com muito carinho e esse ano vai desenvolver de forma mais constante, inclusive, com o tempo de todos e tal. Eu acredito que abrir um escritório, ou seja, se tornar sócio de um escritório ou se tornar sócio de uma empresa qualquer, só muda a atividade fim, mas você tem que ser empreendedor, tem que ser empresário. As empresas no Brasil, a grande maioria terminam com 2 anos, não passam de 5 anos quando abre. Justamente porque a pessoa não está formada, como o Brahim falou, com todas as competências, todas as experiências. Mas, ao mesmo tempo, eu não desprezo quem abre o escritório e estagiou, aprendeu de outra forma, com outras experiências colaterais e se desenvolva. Eu acredito que o primeiro critério para responder a tua pergunta, pode ser um sócio de qualquer escritório ou pode ser um empreendedor, é você ser obcecado pelo aquilo que você faz. Se você não é obcecado, em qualquer atividade empresarial você não vai ter sucesso. Ser obcecado é fazer tudo o que tem que ser feito, não esperar, não reclamar e fazer. Tem uma frase lá no... Não é uma frase, tem um... Lá no... As empresas estão bolsadas na Bolsa de Valores e falam o seguinte, para boa governança, ou você faça ou explique porque não fez. Tem um critério, faça ou explique. Eu acho que para o empresário ou empresário e advogados, entre aspas, essa nomenclatura, você tem que fazer. E se não conseguir fazer, explique porque você não fez. Então eu acho que o maior critério é ser obcecado. Quando chega um estagiário no escritório, eu tive uma reunião hoje com a equipe de gestão, eu falei, nosso sonho aqui do escritório, pelo menos eu acho que boa parte, a nossa cultura é que o nosso estagiário cresça e vire escritório da empresa. Então, e vire sócio do escritório. Nosso do escritório. Então, essa pessoa tem que ter esse sonho, mas tem um longo caminho para percorrer. Então, você montando sua atividade ou se tornar sócio de uma empresa, você tem que ser obcecado. Se eu sou estagiário, se eu estou começando a minha carreira, eu tenho que ter várias aptidões durante a minha carreira, que a gente vai discutir quais são ou quais não são para poder virar sócio. Mas acho que a primeira é ser obcecado. Tem uma passagem, eu acho que foi do jogador de basquete, do Kobe Bryant. Eles saíam para a festa lá, o time dele lá campeão já, quinta-noite. Ele não saía, ele ficava no hotel, ele acordava às 5h30 da manhã para treinar. E no outro dia, os companheiros dele de time foram ver, passando pelo hotel, viram ele treinando 5 da manhã. Na outra semana, que tinha nova folga de quinta para sexta, que os jogos são geralmente quinta ou sexta na NBA, todos não saíram para a festa e foram treinar às 5h30 da manhã. Então, ele era um cara obcecado. Ele era obcecado por aquilo, é foco. Então, eu acho que o primeiro critério para te tornar sócio no escritório é ser obcecado. Workaholic. Não é workaholic, é tu ser focado naquilo. Eu não acredito que uma pessoa que tem muito foco diferente consiga fazer tudo tão bem. Então, eu acho que esse é o primeiro critério. Eu quero falar com vocês das outras aptidões, né? Quais são as outras aptidões que nós temos que... Exato. E assim, por exemplo, você sai da faculdade, o formado, ele tem um conhecimento do direito material, se for um bom aluno do direito processual também, vai ter a sua experiência com relação a processos, protocolos, mas a advocacia e principalmente figurar como sócio, você precisa de uma série de habilidades que a faculdade não vai te propiciar. Que é a questão de você trabalhar em equipe, de você saber, no começo, ser gerenciado, depois gerenciar essas pessoas, gerenciar os talentos, gerenciar o escritório. Até porque o curso é de formação jurídica, Exato. Né? Não necessariamente de advogado. Exatamente. Então, por aí passaria, eventualmente, um novo bacharelado, um novo curso aí, que poderia conjugar aí uma administração com o direito e, quem sabe, formar advogados. Porque não dá para nós exigirmos que o jovem que se forma hoje num bacharelado em direito saia de lá entendendo a advocacia, sabendo como advogar, que na realidade é muito distante, né? Nós formamos aquela expressão bem condenável até de operadores do direito, né? Que na verdade são as pessoas, aquelas técnicos que saem da universidade para poder fazer a aplicação das leis, né? Eu lembro que logo depois que eu me formei, não foi nem tão logo. 91? Mas
Mas acho que alguns meses depois, ou um ano, eu fui dar uma aula, um módulo de uma especialização numa universidade. E aí eu aceitei, claro, fui, ministrei o módulo, terminou, 2 semanas depois, o departamento financeiro entrou em contato comigo. Brahim, tudo bem? A gente está precisando da tua nota fiscal. Aí eu, não, claro, sem problema nenhum. Manda minha nota fiscal. Aí ele, tá bom, você consegue mandar hoje? Eu, claro, mando hoje. Desliguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google. Como emitir uma nota fiscal? Porque eu passei 5 anos na faculdade e ninguém nem tocou nesse assunto. Exato, exato. E aí, no caso, na época, era uma prestação de serviço de uma pessoa física. Sim. Que modalidade de nota emitir? Eu gastei um dia inteiro para ter certeza de qual modalidade de nota fiscal precisava emitir. Quando mandei, ainda mandei receoso de ter alguma coisa de errado. Então, assim, eu acho que esse ponto do Gustavo... É verdade. Esse ponto do Gustavo é importante, assim, a gente se forma para entender... O básico do direito. A operação jurídica, né? Como o direito é pensado, em tese, não a dinâmica do direito no escritório de advocacia. A academia forma juristas, né? Mas ela não forma advogados. Os advogados eles passam a ser talhados, às vezes, paralelo ao curso, com os estágios, com outras vivências, ou após isso, quando ele começa a buscar aquela atividade jurídica para depois poder preencher os requisitos para um concurso, quando é o caso da pessoa querer ser concursada. Agora, eu concordo com tudo que estão falando, mas a pergunta que eu acho que o nosso ouvinte vai querer saber, o nosso telespectador, porque hoje nós estamos no videocast também, é o seguinte: quais são os critérios para um jovem que quer entrar no Fonseca Brasil, no FB, e de fato galgar uma carreira e tornar-se sócio? O que a gente deseja de um sócio que está começando hoje, um futuro sócio, um aspirante a sócio, um aspira. Entrou um estagiário, meu irmão, tu entrou no escritório. Quais são os critérios? Eu acho que tem que, antes de tudo, dá para resumir numa expressão. Eu acho que algum de nós aí usou, certamente não fui eu, em alguma das reuniões, que assim, ele tem que agir como sócio antes de o ser. Antes de ser advogado, talvez estagiário, ele tem que agir como sócio. Perfil de dono, agir como dono, e a partir daí ele vai almejando e galgando o espaço que já trabalha como tal, né? Uma palavra para mim é indispensável: confiança. Sim. Ela é condição necessária, mas não suficiente. Não suficiente. Confiança é na o básico. medida certa, né, Breno? Para não ultrapassar também um ponto e passar... Se a gente, em alguma medida, não confiar numa pessoa, no sentido de não acreditar que essa pessoa vai colocar o escritório em primeiro lugar, muitas vezes em sacrifício da sua própria vida individual, particular, dificilmente a gente toparia ser sócio dessa pessoa. Agora eu tinha entendido que você estava falando de confiança, a pessoa confiar em si, ter aquela autoconfiança, entendeu? Não. Acho que é inspirar confiança. A gente já teve estagiários autoconfiantes, né? Isso, exatamente. Eu já ia chegar nesse ponto dessa autoconfiança. Agora eu entendi o teu comentário. Eu acredito que essa pessoa, ele ou ela, deve ter algumas qualidades, mas alguma que se destaque. E não precisa ter todas as qualidades, mas... dentro daquele hall de aptidões. Porque não existe profissional tão completo assim que tem tudo, né? E que complemente o escritório, ou em uma área, ou em uma atividade. Então, eu acho que a questão técnica é fundamental, mas eu acho que a premissa também, assim como a confiança na pessoa, mas ele tem que ter aquele algo a mais. Esse algo a mais, a pessoa... tem que se mostrar necessário, esse é o ponto. Útil, uma vez tu falou essa expressão. Exato. Eu acho que foi a melhor expressão que tu usou no ano de 2023. Se tornasse útil, eu gravei já esse mês. Sobre essa questão da necessidade de pertença e de como o grupo vai acolher essa pessoa, eu lembro muito de uma entrevista que o Drauzio Varela deu quando lançou o filme Carandiru, sobre o livro. Eu lembro, aquela que ele falou era uma gripezinha? Não é. Mas ele faz a seguinte... O Roberto Dávila, que era o entrevistador, ele faz uma pergunta muito boa. Ele fala: Drauzio, se você caísse na cadeia agora, se você fosse preso e tivesse sua liberdade restrita, o que você faria para prolongar ou para garantir a sua longevidade dentro do sistema penitenciário? E ele disse exatamente isso. Olha, eu acho que essa regra vale não só para a cadeia, mas para a vida como um todo. Eu veria algum ponto em que as minhas habilidades fossem necessárias e eu me mostraria útil para aquele grupo. Porque quando você se mostra útil, o grupo garante a sua continuidade. Ele te abraça, te protege, desde que você seja útil. E essa sensação de utilidade, ela é absolutamente necessária não só para o ambiente da cadeia.
E o empresarial também. A questão da utilidade, ela é importante, inclusive, para a vida terrena. Quantas pesquisas não demonstram que pessoas, inclusive comparando grupos de idosos em casas de cuidado de asilos, grupos que deixam um cachorro cuidando, em que as pessoas mais sêniores cuidam desse cachorro, esse cuidado, esse ter uma utilidade, projeta e prolonga a vida dessas pessoas. Enquanto você se mostra útil, enquanto você se sente útil, a sua vida é prolongada. Enquanto você no escritório não está lá só para trabalhar, mas para ser útil, para não só para você, mas para que todos que estão à sua volta. E isso, os sócios que estão trabalhando percebem as pessoas que estão ali dentro, tem pessoas que estão com objetivos mais diferentes possíveis, é absolutamente comum. Mas quando há esse trabalho e há essa sensação de utilidade, os sócios percebem, e essa é um atributo raro. E é isso que, quando os sócios ou a sociedade percebe, puxa essa pessoa, dá mais responsabilidades, porque isso precisa ser um crescente. Se ela se mostra útil, ela é útil com essa quantidade de responsabilidade. Mas e se for maior? Se for maior, ela se mostrou ainda mais útil. E se for um pouco maior? Então, vou crescer com ela. E chegou num dado momento, agora ela passa a ser uma pessoa muito, muito, muito importante. Todos são importantes, mas tem algumas pessoas, pelo grau de utilidade, pelo grau de desenvolvimento, o escritório percebe e os sócios trazem essa pessoa. É como a pessoa que muda o game, né? Eu ia falar algo mais ou menos sobre isso, no sentido de que a pessoa não se torna sócia para que ela faça parte. Ela agrega algum valor específico para aquela atividade e é reconhecida como sócio. Mudar o game. Exatamente, é esse o ponto específico. Eu só fiquei com um parênteses, que eu sei que já estamos passando do tempo, mas interessante. Eu não sei quanto tempo atrás foi lançado o Carandiru. Deve ser uns 20 anos, não sei quanto tempo atrás, mais, né? E a fala do entrevistado aí falando que ele tentaria ser útil para aquele grupo. Hoje em dia, essa entrevista indo ao ar, vamos pensar o seguinte, ele está ali preso, com uma série de outros criminosos que praticam outros delitos. Para ele se tornar útil ali, ele de fato ia prolongar a vida carcerária dele, porque ele cometeria outros crimes e ficaria aí um bom período de tempo, né? Exato. Vai querer um bom escavador, alguma coisa. Mas não foge da premissa, né? Não, exato. Continua sendo útil. Continua sendo útil a vida dele, ou fora ou dentro, mas ela Os olhos do Jean Cimei brilharam. Exato. Jean, é isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Valeu. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Estamos sempre à disposição. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum tema que vocês queiram sugerir, mandem sempre para contato@fonsecabrasil.com.br. Muito obrigado a todos e até mais. Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.